A Bíblia está cheia de mandamentos difíceis. Ame seus inimigos, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Mas há uma ordem dada a um profeta chamado Oséias que desafia toda a lógica, toda a decência e todo o nosso conceito de santidade. Oséias capítulo 1, verso 2. Princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. Por quê? Porque Deus, um Deus santo, ordenaria a seu profeta que unisse sua vida a uma mulher infiel para construir uma família sobre a fundação da traição? Seria um teste de obediência? Um ato de loucura? A resposta é que Deus não estava apenas dando uma ordem a Oséias, ele estava o convidando a sentir. Sentir na própria pele, no próprio coração, a dor que o próprio Deus sentia. A história de Oséias não é sobre casamento, é sobre o coração de Deus. Esta mensagem é para você que já se sentiu indigno do amor de Deus por causa do seu passado. Para você que já se desviou, que quebrou suas promessas a ele. É para você que se sente como Gomer, a esposa de Oséias, infiel, sujo, vendido à escravidão de seus próprios desejos. E é para você que, talvez, tenha sido traído e se pergunte como Deus pode pedir para amar e perdoar. A jornada de Oséias vai redefinir o que você pensa que sabe sobre o amor de Deus. É um amor que não se baseia na nossa beleza, mas que nos torna belos. No final deste vídeo, vamos analisar o momento mais chocante da história. O preço que Oséias paga para comprar sua própria esposa de volta. Esse preço é uma profecia viva do valor que Deus pagou por você, e entender isso pode curar a mais profunda das suas feridas de rejeição e indignidade. Bem-vindo a um dos livros mais dolorosos e, ao mesmo tempo, mais belos de toda a Escritura. Hoje não vamos apenas estudar Oséias, vamos entrar em seu drama. Vamos sentir sua dor, testemunhar a traição de Gomer e nos maravilhar com um amor que se recusa a desistir. Prepare-se, porque você está prestes a se ver nesta história e descobrir um Deus cujo amor é muito mais teimoso e apaixonado do que você jamais imaginou. O mundo ordinário em que Oséias profetizou era o reino do norte, Israel, em seus últimos dias de decadência. A nação vivia uma prosperidade material superficial, mas estava espiritualmente podre. Oséias 4 descreve a realidade. Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Eles haviam abandonado o Senhor, seu primeiro marido, para correr atrás dos ídolos de Baal, que eles acreditavam lhes dar pão, água, lã e óleo. O ordinário deles era a prostituição espiritual, a traição da aliança com o Deus que os libertou do Egito. A geração de Israel no deserto constantemente se voltava para a idolatria, como com bezerro de ouro. Eles traíam a Deus que os sustentava com o maná do céu, sentindo saudades dos pepinos e melões do Egito, a terra da sua escravidão. A nação de Oséias havia levado essa infidelidade a um nível crônico. A igreja de Corinto, no Novo Testamento, também lutava com a idolatria e a imoralidade de sua cultura circundante. Paulo teve que adverti-los duramente sobre misturar a mesa do Senhor com a mesa dos demônios. A tentação de flertar com os deuses do mundo, dinheiro, prazer, status, é uma luta constante para o povo de Deus em todas as épocas. Qual Baal em sua vida compete com a sua devoção a Deus? O que lhe promete segurança ou prazer fora da sua aliança com ele? E então, para demonstrar visualmente esta traição, vem a chamada da aventura. A ordem que Deus dá a Oséias é, na verdade, um chamado para se tornar um teatro vivo, uma parábola ambulante.
Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição. Deus não diz, vai e pregue sobre a minha dor. Ele diz, vai e sinta a minha dor. A aventura de Oséias não seria escalar uma montanha ou lutar em uma guerra. Seria amar o que não era amável, ser fiel ao infiel e construir um lar com um coração que pertencia às ruas. Este era o chamado mais difícil já dado a um profeta. A chamada de Ezequiel envolveu atos simbólicos estranhos, como deitar-se de lado por meses ou cozinhar pão sobre esterco, para mostrar o pecado de Israel. A chamada de Oséias foi ainda mais longe. Deus não pediu um ato, pediu uma vida inteira. Não pediu um sermão, pediu seu coração. A encarnação de Cristo foi a chamada da aventura definitiva. O Filho de Deus foi chamado a deixar a glória do céu e se unir à humanidade caída para se tornar um de nós, em nossa sujeira, a fim de nos redimir. A chamada de Oséias foi uma pequena mas poderosa prefiguração do amor encarnado de Cristo. Deus nos chama a amar os outros como Ele nos amou. Se você está disposto a ser um canal desse amor redentor, mesmo quando é difícil, comente, usa-me, Senhor. O texto bíblico não registra nenhuma palavra de recusa de Oséias. Ele simplesmente obedece. Foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim. Oséias 1:3. Mas podemos imaginar a recusa silenciosa em seu coração? A luta, a confusão, a dor. Deus, por que eu? Isso vai destruir minha reputação. Como posso ter um ministério com uma esposa assim? O que as pessoas vão pensar? A recusa não dita é a objeção da nossa razão, do nosso orgulho e do nosso medo contra a vontade radical de Deus. A grandeza de Oséias não está em não ter essas dúvidas, mas em obedecer apesar delas. Quando Deus pediu a Abraão para sacrificar Isaque, a Bíblia não registra nenhuma discussão, mas podemos imaginar a agonia silenciosa daquela jornada de 3 dias? Sua obediência não significava ausência de dor. A obediência de Oséias também foi uma obediência dolorosa. O profeta Jeremias, em seu livro, expressa a sua luta e angústia com o chamado de Deus. Ele se sentiu enganado e solitário. A Bíblia é honesta sobre o custo emocional de seguir a Deus. A obediência de Oséias não foi a de um robô, mas de um homem quebrado que confiava em seu Deus. Deus me chamou para perdoar alguém que me feriu profundamente. Minha alma gritava, não! Foi a batalha mais difícil da minha vida. Mas quando eu finalmente obedeci, não porque eu sentia, mas porque Ele mandou, uma cura profunda começou. A obediência de Oséias me inspirou. O encontro com o Mestre para Oséias é viver a própria mensagem de Deus. É através do casamento com Gomer e do nascimento de seus filhos que Deus se torna seu mestre e professor. Cada etapa de sua vida familiar se torna uma lição. O primeiro filho se chama Jezreel, Deus semeia, um nome de juízo, lembrando um massacre sangrento. A segunda, uma filha, se chama Lo-Ruama, não compadecida. E o terceiro, Lo-Ami, não meu povo. Oséias encontrava a mensagem de Deus não em um rolo, mas no choro de seus filhos e na infidelidade de sua esposa. Seu lar era o seu seminário. A vida de Jesus foi sua mensagem. Ele não apenas ensinou sobre o amor, ele amou. Ele não apenas falou de sacrifício, ele se sacrificou. O encontro com o Mestre, de Oséias, o forçou a viver a verdade de Deus de uma forma que nenhuma outra experiência poderia ensinar. Paulo disse, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Suas cicatrizes, suas prisões, seus naufrágios eram parte de sua mensagem. Eles eram a prova de sua união com o Mestre sofredor. Os nomes dos filhos de Oséias eram as suas marcas da mensagem dolorosa de Deus. Se você está disposto a aprender de Deus não apenas em sua palavra, mas em suas circunstâncias de vida, siga este canal e comente. Ensina-me teus caminhos. O limiar da dor mais profunda é cruzado quando o que era temido se torna realidade. A Bíblia nos dá a entender que Gomer,
fiel ao seu antigo estilo de vida, abandona Oséias e seus filhos. Ela volta para seus amantes, para as ruas. O lar que Oséias tentou construir desmorona. A porta se fecha, a cama fica vazia. Este é o ponto de não retorno. A traição agora não é apenas uma característica do passado de Gomer. É a realidade presente e dolorosa de Oséias. A parábola viva atingiu seu clímax de dor. A traição de Judas foi o cruzar do limiar que colocou em movimento os eventos da crucificação. A traição de Gomer coloca em movimento o clímax da mensagem de Oséias. Quando o filho pródigo deixou a casa do pai, ele cruzou um limiar para uma vida de rebeldia que o levaria à ruína. Gomer faz o mesmo, deixando o lar de um marido fiel para buscar prazeres que a levariam à escravidão. É a imagem da nossa própria tendência de deixar a segurança do pai em busca das terras distantes do pecado. O amor de Deus permanece mesmo quando nos afastamos. Curta este vídeo agora como um lembrete de que não importa o quão longe alguém tenha ido, a porta do pai nunca está totalmente fechada. Nesta fase, a prova de Oséias é lidar com o seu próprio coração partido. E é aqui que sua dor se funde com a dor de Deus. O capítulo 2 de Oséias é um dos monólogos mais emocionantes da Bíblia, onde Deus fala através do profeta. E não sabemos onde termina a dor do marido e onde começa a dor de Deus. Ele fala como um marido traído. Pleiteai com vossa mãe, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Ele ameaça com juízo, com espola, com cercar seu caminho com espinhos. O inimigo é o pecado de idolatria que a seduziu. E Oséias não tem aliados humanos. Seu único confidente é Deus. Deus fala com a mesma mistura de ira e amor a Jerusalém infiel através do profeta Jeremias. Ele a chama de prostituta, mas também chora por ela. Como se tornou em prostituta a cidade fiel? A ira de Deus não é uma ira fria, é a ira apaixonada do amor traído. Mas em meio a toda essa linguagem de juízo e divórcio, Deus intercala palavras de uma esperança desconcertante. Ele diz que a levará ao deserto, e ali falará ao seu coração. O lugar do juízo se tornará o lugar da sedução amorosa. O que Deus planeja fazer no deserto? A resposta é o coração do Evangelho. Você já sentiu a ira santa de Deus contra o pecado e, ao mesmo tempo, o seu amor inabalável por você, como pecador? Essa tensão é o coração do Evangelho. Marque nos comentários um amigo para discutir esta verdade profunda. A aproximação da escuridão é o resultado inevitável do caminho de Gomer. Sua busca por liberdade e prazer com seus amantes a levou ao fundo do poço. A Bíblia nos dá a entender que ela acabou sendo vendida como escrava. Seus amantes que só a usaram, a descartaram. Ela perdeu sua liberdade, sua dignidade, seu valor. Ela está agora em um leilão, uma propriedade a ser comprada. Esta é a escuridão final. O salário do pecado não é a liberdade, é a escravidão. É o retrato da condição humana sem Deus, vendida, impotente e sem esperança. O filho pródigo no chiqueiro, desejando comer a comida dos porcos, estava em sua versão do mercado de escravos. Ele que saiu com uma herança, agora não valia nada. Esta é a trajetória de todo o pecado. Promete um reino, mas entrega uma cela. Paulo, em Romanos 7, descreve esta escuridão. Porque bem sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Porém o querer bem está comigo, mas o que faço bem, não o acho. Porque o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Gomer no mercado é a imagem vívida de Romanos 7. Se a graça de Deus te resgatou da escravidão do pecado, curta este vídeo como um testemunho de gratidão pela sua liberdade. A aprovação suprema para Oséias é a segunda ordem de Deus, ainda mais chocante que a primeira. Oséias 3:1. E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo, contudo, adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles se desviem. E então, Oséias vai ao mercado de escravos,
Ele encontra Gomer e ele a compra. O versículo 2 é específico. E comprei-a para mim por 15 peças de prata e por um homer de cevada. Ele paga o preço para ter de volta o que já era seu por direito. Esta é a provação do amor incondicional. Ele não a resgata porque ela merecia, mas porque ele a amava. Ele não espera que ela mude para comprá-la. Ele a compra para que ela possa mudar. Este é o coração do Evangelho. Nós estávamos no mercado de escravos do pecado. E Jesus veio, e ele nos comprou. Não com prata ou ouro, como nos diz em 1 Pedro 1,18, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. O preço que Oséias pagou foi uma sombra. O preço que Jesus pagou foi a realidade. O homem na parábola que encontra uma pérola de grande valor, vende tudo que tem para comprá-la. Nós somos esta pérola, não por nosso brilho, mas pelo valor que o comprador nos atribui. Reconheça o seu valor nos olhos de Deus. Repita em voz alta: foi comprado por um alto preço. A recompensa é a restauração do relacionamento sob uma nova base. Oséias leva Gomer para casa e estabelece os termos de um novo começo. Tu ficarás comigo muitos dias. Não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também eu esperarei por ti. Esta é a imagem da nova aliança que Deus promete. Oséias 2, 19 e 20 explode com recompensa. E te desposarei comigo para sempre, e te desposarei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E te desposarei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. A recompensa não é apenas o retorno de Gomer, mas a promessa da transformação dela em uma noiva fiel. A recompensa do pai ao receber o filho pródigo foi dar-lhe um anel, novas vestes e sandálias e uma festa. Foi a restauração completa da sua posição como filho. A recompensa prometida a Israel e a nós é a restauração completa da nossa posição como noiva de Deus. Jeremias 31 promete uma nova aliança, onde Deus escreverá sua lei em nossos corações e perdoará as nossas iniquidades. Oséias viveu esta promessa em miniatura. A recompensa final é um coração transformado, que ama e conhece ao Senhor. Se você deseja viver nesta nova aliança de amor e fidelidade, comente Noiva de Cristo. O caminho de volta é a aplicação da história pessoal de Oséias a toda a nação. O livro se torna um apelo apaixonado. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. O caminho de volta que Deus oferece não é baseado no merecimento de Israel, mas no caráter fiel dele. A história de Oséias e Gomer se torna a prova viva de que o arrependimento é possível, porque o amor redentor de Deus é real. A pregação de Pedro em Pentecostes foi um chamado ao caminho de volta. Ele acusou o povo de crucificar o Messias, mas imediatamente ofereceu o caminho do perdão. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. O caminho de volta está sempre pavimentado com o arrependimento. A ressurreição da história de Oséias é a sua visão profética da vitória final que este amor redentor alcançará. Em meio a todo o drama, Oséias 13:14 explode com uma das profecias mais poderosas de ressurreição do Antigo Testamento, que o apóstolo Paulo citaria em 1 Coríntios 15. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? A ressurreição da noiva infiel, Israel e a Igreja, culminará na ressurreição literal do corpo, a vitória final sobre o último inimigo, tudo por causa deste amor que compra de volta. A ressurreição de Cristo é o poder que garante esta promessa. Porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A promessa de Oséias não era um desejo,
era uma profecia que encontrou o seu poder e sua garantia no túmulo vazio. O elixir, a verdade eterna que a vida de Oséias nos entrega, é a natureza do amor de Deus, chamado na Bíblia de Hesed. É um amor de aliança, um amor teimoso, leal, que não desiste, mesmo diante da traição mais vil. É um amor que sente a dor da infidelidade, que disciplina, mas que no final sempre busca restaurar. O elixir é este: o amor de Deus por você não se baseia em seu desempenho. Ele te amou quando você era Gomer. Ele te comprou do mercado de escravos. E seu amor está trabalhando para te transformar de uma prostituta em uma noiva. Este é o Evangelho. Nós somos Gomer e Cristo é o nosso Oséias. Ele nos viu em nossa infidelidade, nos comprou com o seu próprio sangue e está nos purificando para nos apresentar a si mesmo como uma noiva gloriosa, sem mancha nem ruga. Talvez você tenha entrado neste vídeo se sentindo sujo. Talvez você tenha um passado do qual se envergonha. Talvez você, mesmo como crente, tenha sido infiel a Deus esta semana, correndo atrás de outros amantes, a aprovação das pessoas, o conforto do pecado, a segurança do dinheiro. Você se sente como Gomer. E a mensagem de Oséias para você hoje é esta: seu marido celestial viu você no mercado de escravos. Ele viu o preço e ele disse: ela é minha, eu a compro de volta. A mentira do diabo é que seu pecado te desqualificou para sempre. A verdade de Oséias é que seu pecado simplesmente revelou a profundidade do amor de Deus por você. Ele não te ama porque você é fiel. Ele te amou para te tornar fiel. Pare de fugir do amor que te persegue. Pare de tentar se limpar para voltar para casa. Apenas volte. O preço já foi pago. Este é o momento da sua rendição a este amor. Onde quer que você esteja, apenas sussurre esta oração: eu sou Gomer, sê o meu Oséias. Compra-me de volta, Senhor. Deus está curando corações quebrados com esta mensagem. Pessoas que se sentiram rejeitadas por toda a vida estão finalmente entendendo que foram escolhidas e amadas com um amor eterno. O Senhor está chamando sua noiva de volta ao primeiro amor. Ele está cercando nosso caminho com espinhos, as dificuldades, as crises, não para nos punir, mas para nos fazer perceber que só nele encontramos o verdadeiro pão, a verdadeira água, a verdadeira vida. A história de Oséias é a história mais bonita e dolorosa, porque é a nossa história. É a história de um Deus que se recusa a nos tratar como os nossos pecados merecem. Ele é o marido que permanece fiel mesmo quando somos infiéis. Que possamos parar de quebrar o coração dele e começar a viver como a noiva amada e redimida que somos. Se este portrato do amor de Deus te transformou, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Queremos continuar explorando as profundezas do coração de Deus com você a cada vídeo. A revelação de amanhã será um bálsamo para a sua alma. Há tantas pessoas vivendo sob o peso da vergonha sem conhecer este amor redentor. Compartilhe este vídeo com 5 pessoas que precisam saber que são amadas incondicionalmente. E comente abaixo, #AmorDeOséias, para testemunhar o poder do amor de Deus que te alcançou. E eu te desposarei comigo para sempre. Eu te desposarei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E eu te desposarei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Oséias 2, 19 e 20.